Escalando o Sermão da Montanha, parte 4. Já falamos aqui, na parte 1, primeiro sermão que fizemos sobre o Sermão da Montanha, sobre o que é o Sermão da Montanha. Nós temos uma coleção de ditos, de palavras, de ensinamentos de Jesus que foram registradas, talvez uma das primeiras palavras de Jesus que foram registradas, capítulos 5, 6, 7 do livro de Mateus, do que se tem notícia. Existe um manuscrito muito antigo em aramaico, ainda da volta ali daquele período, 40 anos depois de Cristo, talvez 10 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que serviu como base para Mateus compor essa parte do seu livro. E nós temos, dentre as partes do Sermão da Montanha, aquilo que se chama de bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Portanto, nós já fizemos 3 sermões e hoje nós vamos concluir esta parte das bem-aventuranças e, a partir da outra semana, daremos sequência com a continuidade do Sermão da Montanha, e já com outros textos, não mais com as bem-aventuranças. E o que eu quero falar para os irmãos nesta noite sobre as duas últimas bem-aventuranças é lembrar um pouquinho sobre o que nós já dissemos sobre as demais. Existe uma lógica reversa nessa parte do Sermão da Montanha que chamamos de bem-aventuranças. Ou seja, se você for olhar as 8 virtudes que Jesus localiza nos seus seguidores, elas são virtudes aparentemente de pessoas frágeis, de pessoas fracas, de pessoas muitas vezes passivas, pessoas talvez vitimizadas ou vítimas da vida. São coisas que os grandes oradores aí da liderança, do mundo da liderança, do empreendedorismo, não gostariam de que os seus pupilos, seus discípulos tivessem. Chama-se muito nesse mundo do empreendedorismo, chama-se de águia, aquela pessoa para frente, a pessoa destemida, aquela coisa toda. Essas virtudes, como é o caso, os pobres de espírito, os que choram, não é verdade? Os mansos, não é? Os perseguidos, os pacificadores, parece que são pessoas frágeis. Mas, quando a gente estuda o Sermão da Montanha, nessa parte do texto, a gente vê que, na verdade, de fracas elas não têm nada. E é justamente por isso que Jesus diz assim: bem-aventurados são vocês. No grego, makarios, que quer dizer felizes. Mas não é felizes no sentido da felicidade de consumo. Afinal de contas, ninguém fica pulando de alegria, quando está sendo perseguido. Ninguém vai dizer assim: estou tendo prazer, satisfação em chorar, não é? Estou pulando de alegria porque eu sou uma pessoa pobre de espírito. Na verdade, quando o texto diz felizes, macariosos ou bem-aventurados são vocês, isso não é o que nós achamos, é o que Deus acha da gente. É o que Deus pensa sobre a gente. É o julgamento de Deus sobre a pessoa. Uma outra coisa também importante é que o Sermão da Montanha, ele é exatamente aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos e fôssemos. Houve quem pensasse, inclusive o Martinho Lutero, pensava que o Sermão da Montanha era uma ética para os fins dos tempos, ou seja, uma ética do impossível. Ou seja, para Lutero não seria possível a pessoa ser isso que Jesus queria que ela fosse. E, por isso, para Lutero, Jesus teria colocado essas coisas para que as pessoas baixassem a cabeça e dissessem assim: realmente, nós não podemos ser perfeitos. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós com a Tua santa graça.
Mas era isso que Jesus queria, realmente, que nós fôssemos. E é possível ver pessoas que possam viver o Sermão da Montanha, que possam viver as bem-aventuranças, que possam realmente receber um tapa no rosto e oferecer a outro. E eu citei um exemplo aqui de um ex-aluno meu na Ucrânia, pastor Anatoly Shmelikovsky, estudou aqui juntamente com Lubomir Matveev, voltaram para isso nos anos 2000, depois voltaram para pastorear na Ucrânia. E agora, na guerra, tiveram a tristeza de verem amigos, ovelhas de suas igrejas sendo mortos pelos russos. E eles tiveram uma grande raiva no seu coração. Que qual ucraniano que não queria ver um russo morto, né, e poder até ser ator dessa vingança? Ele teve que lutar contra isso. Ele teve que pedir a Deus misericórdia sobre sua vida, porque Jesus nos ensinou até a amar os nossos inimigos. E ele escreveu para mim. Eu procurei conversar com ele e ele escreveu uma mensagem para mim dizendo que estava visitando na prisão, lá na Ucrânia, os soldados russos que foram capturados pelo exército ucraniano. E ele está pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para aqueles soldados. E ele disse que já dezenas e centenas de soldados têm se convertido ao Evangelho, aos soldados russos, ali dentro da Ucrânia. É possível, sim, receber não só uma tapa na face esquerda e dar a face direita. Muito mais do que um tapa, foram bombas, balas, morte de gente inocente. Nesse sentido, a lógica do sermão ela é reversa. E a estrutura das bem-aventuranças tem a seguinte base. Primeiro, Macariós, ou seja, você é feliz, felizes são vocês, bem-aventurados, boa ventura você vai ter, você tem um destino, nesse sentido, você tem um destino certo, você tem um destino, e esse destino é o que vou mostrar aqui agora, ou seja, tem essa expressão, depois a virtude e o destino, não é? Ou seja, bem-aventurados os pacificadores, porque aí o destino, serão chamados filhos de Deus. Isso é uma boa aventura, isso é uma bem-aventurança, isto é que é ser feliz. Você vai ser chamado filho de Deus. Mas o que eu acho interessante nessa expressão aí é a ideia de paz. Pacificador é aquele que promove paz. Fui procurar a palavrinha lá no Novo Testamento grego, que é a língua que foi usada para escrever o Evangelho, e eu encontrei lá a palavra eirene, né, que quer dizer paz. Eirene. Você conhece alguma Irene? Talvez não, mas conhece alguma Irene? Pois bem, Irene é paz, em grego. É bom colocar o nome da filha de Irene, não? Sabendo agora, imagino que daqui a uns 9 meses, pode ser que nasçam algumas Irenes por aí. Paz. Mas a ideia de paz, que corresponde a essa palavra, tem muito a ver com um país, não é? Eu fui pesquisar também isso, não era nem tanto uma paz para as pessoas individualmente, mas uma paz mais coletiva. A ideia de um país, de uma vila, que experimenta um bem-estar, onde as coisas funcionam bem, onde as pessoas vivem uma certa harmonia, apesar das diferenças, mas aquele sentimento de que você está vivendo num lugar de paz. E é isso que nós buscamos hoje. Eu conheço pessoas muito bem estabelecidas aqui no Brasil, algumas delas chegaram, 2 ou 3, eu me lembro muito bem, que chegaram até vir até mim para conversar sobre isso, dizendo o seguinte, que não suportavam mais viver nesse país, com o medo, a insegurança, a questão da mobilidade, dessa coisa ansiosa, pressurosa, e dizendo, querendo ir embora do país, e vieram perguntar o que eu achava, e eu conversei várias vezes com essas pessoas para trabalhar esse desejo dessas pessoas. O que elas queriam, na verdade, não era sair daqui para ganhar dinheiro. 2 delas eram muito bem-sucedidas, tinham dinheiro à vontade,
mas elas queriam sair daqui, queriam paz, em outras palavras. Então, todos nós, de fato, queremos paz. Mas na Bíblia Sagrada, quando Jesus usa essa palavra, de uma certa forma, ele tira desse contexto mais global e traz para a individualidade, ele traz para a vida da pessoa, como se essa pessoa fosse, talvez, um sistema que funcionasse com um certo conflito, com certa tensão, um sistema que precisasse algo de serenidade, algo de tranquilidade na sua vida. Vamos dizer, um frescor, uma situação onde pudéssemos descansar. A paz é muito confundida com algo do tipo assim, ausência de conflitos. Muitas pessoas acham que ter paz é não ter conflitos, e isso não é verdade. A rigor, podemos dizer que a paz, muitas vezes, vem do conflito. A paz pode emergir do conflito. Outras pessoas querem ter uma paz que as livre dos problemas. Não será possível. Podemos dizer que temos paz apesar dos problemas, porque ter paz não é apenas sentir coisas, é uma forma de viver mediante os problemas. Eu creio, já devo ter citado aqui alguma vez, irmãos, sobre uma gravura que eu vi certa vez na internet, há muitos anos. O nome da gravura era Paz. E a gravura era assim, era uma cachoeira, né, assim, muito bonita, muito forte, não sei, frondosa é mais para árvore, né, mas era uma cachoeira enorme, e saía dessa cachoeira por baixo aquele tipo de vegetação, de árvore, que nasce na pedra e que se projeta para fora, né, das águas da cachoeira. E ela balançava assim um pouquinho, dava para ver que ela balançava. E lá na ponta do galho em que balançava tinha um ninho e um passarinho com os seus ovinhos ali, protegendo e chocando os seus ovos. O nome disso é paz. Ou seja, dá para ver que a paz, ela muitas vezes, ou quase sempre, ela vem do conflito. Por incrível que pareça, a paz pode emergir da guerra. Há uma música de Zizi Posse, muito bonita, chamada Paz. Eu creio que boa parte aqui dessa congregação, pelo menos os mais coroas, devem conhecê-la. A paz invadiu o meu coração. De repente, me encheu de paz, como se um vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadiu o meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão de paz. Ou não foi? A destruição na Segunda Guerra Mundial do Japão por duas grandes bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, fez nascer um Japão de paz. O Japão se tornou um país próspero naquela grande destruição. O povo japonês se uniu e construiu uma nação próspera, de certa paz social. Pois esse é o grande paradoxo da paz, é que ela pode surgir, e muitas vezes surge em meio ao caos, ao conflito, ao contraditório, ao problema, à própria guerra. Jesus disse assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Ai, ai, ai. Mas vim trazer espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, pois os inimigos de um homem serão os de sua própria casa.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34 a 36. Ora, é claro, quem quer viver piedosamente o Evangelho vai encontrar problemas. Eu conheço pessoas que não se converteram, ou melhor, que não quiseram se converter, porque o que é que o marido vai pensar, ou o pai e a mãe não vão deixar. Porque se quiser realmente viver uma vida como Deus quer, pode ser que vá arranjar inimigos dentro da sua própria casa e no mundo também. Este é o paradoxo da paz. Porque Jesus tem uma outra coisa que ele diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar lugar. Este é o paradoxo da paz. Jesus diz: não vim trazer a paz, mas diz: a minha paz vos dou. Ou seja, de um certo modo, essa paz ou essa falta de paz, que é consequência da escolha que a pessoa faz por Cristo, não dentro de si, mas por parte daqueles que a perseguem, ela se transforma numa paz que o mundo não pode dar. Porque a paz de Jesus está acima de qualquer coisa na vida da gente. Não há coisa mais importante do que você ter certeza absoluta que, estando com Cristo na sua vida, você tem paz que não se compra, não se aluga. É uma paz que Ele dá para o seu coração, para a sua vida. Nesse sentido, essa paz custou muito. A paz do Japão custou a vida de muita gente. Milhares de japoneses, bombas na cabeça daquelas pessoas. A paz de Jesus custou também algo muito precioso. Isaías capítulo 53, 5 diz, profetizando sobre Jesus: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E pelas suas feridas fomos curados. Que paradoxo, não é? O castigo, a cruz que ele carregou, onde ele morreu, nos trouxe a paz. Colossenses capítulo 1, verso 20, diz assim, que Jesus fez a paz pelo sangue que ele derramou na cruz. E essa paz, meus queridos, só pode ter aquele que segue a Jesus. Porque a paz que o mundo dá, ela tem prazo de validade. Pode ser até o próximo cachimbo de crack, ou a próxima cheirada do pó, da cocaína. Pode ser até a próxima dose. Pode ser que dure até a manhã seguinte, mas quando a gente acorda, o inferno é o de sempre. Mas, até agora, eu só falei de paz, eu não falei de pacificadores. Porque o texto não está dizendo bem-aventurados aqueles que têm a paz de Jesus. Ele está dizendo que são bem-aventurados os pacificadores. E eu acho que para fazer paz, ou seja, para ser pacificador, o sujeito tem que ter paz, não é verdade? Você não pode dar ao outro aquilo que você não tem para você. O nome disso é hipocrisia, falsidade.
né? E impotência também. Não vai conseguir fazer isso. Pode, talvez, ser um bom ator, mas na hora a conta chega. Pacificador, portanto, meus queridos, é o que a bem-aventurança fala. Ele diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, verso 18, diz assim: enquanto dependendo de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Ou seja, ter paz é ser ativo, é procurar essa paz. Não confunda ser pacificador com um sujeito que fica evitando conflito o tempo todo. Não confunda. É impossível você evitar conflitos. Então, se você, muitas vezes, achar que tudo depende só de você e não dos outros, então você vai ter que se enfiar no quarto e ficar lá, fechado, para não ter conflito com ninguém. Tá? E mesmo assim não vai evitar, porque a tua esposa, o teu marido, em algum momento, vai bater lá na porta para dizer: por que você está aí trancado? Né? Sai daí. E aí você vai experimentar o pior dos conflitos. Ser pacificador não é apagar incêndio. Okay? Ser pacificador não é abafar a verdade, para não ver a bomba explodir na sua cabeça. O pacificador, ele lida com a verdade. Ele não pode negar o conflito. Pacificador é aquele que procura ser proativo com as razões do conflito, com os motivos do conflito, procurando fazer convergir as pessoas dentro do que depender dele. É aquele que tem a palavra certa para a hora incerta. Ele busca aproximar as pessoas. A pacificação é o ministério de todos nós cristãos. Jesus nos confiou o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5, 20. Nós somos agentes de reconciliação. De quê? Das pessoas com Deus. Esse é o primeiro tipo de pacificação. A Bíblia diz que a pessoa que não tem Jesus no seu coração, ela está morta em pecados, ela está afastada de Deus. E a missão da igreja é fazer essa pessoa voltar a ser amigo de Deus, voltar a fazer as pazes com Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas você é agente disso, de pacificação. E não só entre as pessoas, mas entre as pessoas e Deus. Nesse sentido, portanto, ser pacificador é buscar promover a paz. E essa pessoa que promove a paz, ela será chamada filho de Deus. É diferente de ser criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas ser chamado filho de Deus é algo diferente, não é? É especial. Para a segunda e última bem-aventurança, nós temos os perseguidos por causa da justiça. Está aí no verso 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes, antes de vocês. Jesus aqui sai da esfera da reconciliação e passa à esfera da hostilidade. Percebe? Agora não se fala mais de reconciliação, mas se fala de hostilidade, de ser insultado, de ser caluniado, e mais do que isso, de ser perseguido no sentido até mesmo de poder ter, quem sabe, chegar a perder a própria vida, como aqueles cristãos coptas no Egito, há cerca aí de uns quase 10 anos atrás, que o grupo islâmico, né, lá, aquele grupo Hélio, pegou ali na Síria,
aqueles irmãos em Cristo, da igreja copta, e os degolou, e eles cantavam louvores a Deus. Naquele momento, pelo simples fato de serem cristãos, eles foram perseguidos e mortos pelos radicais islâmicos. A perseguição, ela tem duas faces aqui. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Nós sabemos que sem justiça é difícil ter paz. Sem justiça é difícil ter paz. Uma pessoa que é injustiçada, que não tem quem a defenda, ou que, tendo, não consegue, não é, essa defesa em toda a sua plenitude, essa pessoa carece de paz. E muito menos a paz em seus perseguidores. E muito menos a paz em seus julgadores. A outra face dessa paz não é sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça, mas sobre os cristãos. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem. Vocês, discípulos de Jesus. Então, nós temos dois grupos aqui. Alguns talvez não sejam discípulos de Jesus, mas sofrem a perseguição. E outros são discípulos de Jesus, mas sofrem calúnia, mentiras contra eles, e nós estamos vendo isso já acontecendo nesta geração. Nós estamos vendo isso acontecendo nessa geração. E não se iludam, é só o princípio de dores. Há profecias de muitas dores para os verdadeiros crentes, aqueles irmãos que querem seguir a Jesus piedosamente. Aqueles irmãos que não aceitam o pacote do progressismo. Aqueles irmãos que aceitam cumprir apenas a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, perseguidos por causa de Jesus. Está lá o verso 11. Perseguidos por minha causa. Assim foi com os discípulos de Jesus. Qual é a resposta para isso, irmãos? Quem sabe o nosso desejo seria uma vingança contra essas pessoas, ou autopiedade, coitado de mim, ou uma revolta, queixas. Não. Disse Jesus: alegrai-vos, grande é a vossa recompensa no céu. Não há nada mais que provoque a ira em quem persegue você, quando você não reage como eles esperam. É ou não é? Eles querem torturar você, eles querem ver você morrendo por dentro e por fora. E os discípulos de Jesus, ali em Atos, do capítulo 5, 41, depois que apanharam ali, né, dos sacerdotes, né, do sinédrio judaico, eles, diz a Bíblia, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Paulo e Silas, na prisão de Filipos, amarrados com correntes de ferro, por serem cristãos, no meio da noite, ou na meia-noite, melhor dizendo, louvavam o nome do Senhor, amarrados com correntes de ferro. Eu acho que na vida a gente nunca passou por uma experiência dessa. Por isso a gente pode dizer assim, eu acho que eu não reagiria assim, não. Eu não seria como Paulo e Silas, cantando com um monte de corrente amarrada a mim, ou como Pedro e outros apóstolos, depois de tomarem uma surra, saírem felizes da vida, dizendo, opa, eu estou sendo perseguido pelo meu Senhor, por causa do nome do meu Senhor. Talvez você nunca tenha experimentado uma situação dessa, mas eu posso dizer a você, se eu e você um dia passarmos por uma situação dessa, ou quando passarmos, pode ter certeza que é nessa hora que a fé vem, né, que o Espírito Santo vem, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar força, poder para suportar essa dor por Jesus.
creia nisso? Creia nisso em nome de Jesus. Você não está só, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenha essa certeza, irmão. Você ali, naquele momento de dor, alguns já devem ter experimentado momentos difíceis na vida aqui, com dores, sofrimentos. O Senhor não estava longe de você, Ele estava ali com você. Tenha certeza disso. E quando você pensou que estava sozinho, você estava no colo dele, porque não via as marcas da pegada na areia, né? Como diz aquela metáfora linda, aquela alegoria chamada pegadas na areia. Grande é a recompensa de vocês nos céus, disse o Senhor Jesus. Que sermão maravilhoso! Como é bom escalar esse sermão da montanha. Já que não podemos escalar o monte do sermão, escalamos o sermão do monte. Que o Senhor Deus nos dê graça para vivermos. Que o Senhor Deus dê misericórdia sobre nós para experimentarmos a vida do discípulo do Sermão da Montanha. E que passemos de ouvintes para praticantes da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, partindo para o momento derradeiro desse culto. E depois teremos aí ao lado um momento gostoso, né, de compartilhar, de ter comunhão uns com os outros, de conversar um pouco sobre Deus, sobre a vida, sobre as coisas de cada um.